Vocês devem se lembrar, no ano de 2021, no ano passado, na metade do ano mais ou menos, das audiências públicas, lembra? Em que era questionado o aumento aplicado em janeiro, meses antes, portanto, na tarifa de água e esgoto no município de Matão, estão lembrados? Aí houve uma tentativa de entendimento entre a empresa de água, o município, o Ministério Público, Câmara Municipal, todos ali envolvidos, na tentativa de um entendimento a respeito desta tarifa ou do percentual de aumento considerado alto à época. E disso resultou um acordo inicialmente verbal entre o Executivo, o Legislativo e Águas de Matão. Em seguida, esse documento ganhou a forma, vamos dizer assim, enfim, foi para o papel e isso foi para o Tribunal de Justiça, para que este validasse ou não esse acordo. De lá para cá, outros acontecimentos também vieram. A revisão da conta a revisão do valor que é cobrado hoje, que é contratual, lembra? Veio mais uma série de acontecimentos. Aliás, a revisão do contrato, cuja conclusão ainda não veio a conhecimento público. Ainda hoje não sabemos se é o consumidor que está pagando menos e, portanto, vai ter que restituir aí os valores para a empresa de água, se é a empresa de água que estaria recebendo mais e tem que baixar o preço. É uma revisão que está no contrato, a cada X tempo tem que ser feita. Já era para ter sido feito em 2018, não sei por que na época não fizeram. Mas então sobrou nessa discussão também essa questão da revisão. Então vamos fazer uma revisão. Tá. Só que antes que se fizesse essa revisão, esse acordo lá daquelas audiências públicas foi para o Tribunal de Justiça, que agora acaba de validar o acordo. E agora? Do ponto de vista do trâmite aí, como é que fica? O que vai acontecer? Qual é o próximo passo? O que tem que ser feito agora? Já que o Tribunal de Justiça validou aquela tentativa de entendimento. É o que nós vamos saber melhor, e ninguém melhor para explicar do que o doutor Paulo Bernardi, porque é vereador, participou desse processo todo, além de ser advogado, o que facilita ainda mais o entendimento da pergunta mais óbvia. E agora? Doutor Paulo, muito bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia aos ouvintes da Saudades FM, do TVM. Daércio, vamos só fazer uma pequena retrospectiva, um pouquinho mais longa do que você fez anteriormente, está perfeito. O senhor faz muito bem, se tiver alguma correção a ser feita no que eu disse, o senhor, por favor, fique à vontade. Na verdade, em dezembro de 2020, quando houve o índice de 20,92 divulgado, que era o IGPM, a OAB, juntamente com alguns sindicatos, do público, nós levamos esse caso. Eu não era vereador, eu era e ainda sou presidente da OAB, nós levamos esse caso ao Ministério Público, dizendo ao Ministério Público que nós julgávamos que aqueles 20,92 do IGPM era um aumento muito, muito elevado em decorrência de tudo aquilo que vinha acontecendo no país, a questão da pandemia, os reajustes salariais muito abaixo disso, etc. Isso mesmo. A partir dessa iniciativa da OAB e de alguns sindicatos populares, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, onde ele obteve uma liminar que, no primeiro momento, a conta de água teria sido reajustada em 4 ponto alguma coisa por cento, que era o índice do IPCA. Então, o promotor conseguiu que o juiz local entendesse que, na verdade, o aumento deveria ser de 4,36, se eu não me engano, contra os 20,92 do IGPM. Logo em seguida, a concessionária recorreu dessa decisão ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça mandou voltar, então, aos 20,92. Então, esse foi o começo da história toda. A partir daí, foram convocadas 2 audiências públicas na Câmara para tentar um acordo com Águas de Matão, para que esse índice de 20,92 não fosse aplicado. E finalmente chegou-se a um acordo, então substituiu-se os 20,92 por 8% e os 23 ou 22 alguma coisa no ano passado, nesse ano por 10%. Acontece que essas alterações de índice, elas estão dependentes de uma revisão contratual, porque, como você bem disse, o contrato prevê que a cada 5 anos
ele seja submetido a uma revisão do contratual. Então, as partes vão verificar a questão de toda a questão tarifária, se houve aumento ou não, se houve abuso de aumento de energia elétrica, se houve aumento de custo ou se não houve aumento de custo, aonde você pode enxugar esse índice de tarifa para que a população não tenha uma penalização tão alta quanto esses índices aí. O que está acontecendo hoje, nós estamos cobrando perdão, desculpa, Darcio. Aí depois, feito esse acordo, a Águas de Matão houve por bem questionar a forma como foi feito o acordo, a ausência de advogado naquele momento, e isso foi parar no Tribunal de Justiça. Então o tribunal agora, por uma decisão da desembargadora Ana Liarte, da Quarta Câmara de Direito Público, se eu não me engano, acho que é Quarta Câmara de Direito Público, eles acabaram, é isso mesmo, Quarta Câmara de Direito Público, eles acabaram validando o acordo que foi feito na Câmara, dizendo, olha, independentemente de ter ou não ter advogado, estavam lá diretores da concessionária, o Ministério Público, etc., e o acordo foi feito, então, entre o Ministério Público e a concessionária, e agora validado pelo tribunal. Então, esse acordo, que foi validado pelo tribunal, ele prevê o parcelamento de GPM, sendo 8% no primeiro ano e 10% no segundo ano, mas tudo isso está atrelado a uma revisão contratual. O que vai acontecer? Os índices serão ajustados para mais ou para menos, e eu espero, evidentemente, sempre para menos, porque nós já temos uma conta de água considerada muito alta, mas que depende daquilo que for concluído pela revisão contratual. Esse é o ponto que nós estamos com a Prefeitura de Matão, que é responsável por fazer. O senhor dizia, então, agora, de considerar, dentro de um entendimento final, vamos dizer assim, a revisão. Agora, e essa tal revisão, cujo resultado final até hoje não foi dado conhecimento, hein, doutor Paulo? Pois é, Décio, nós estamos cobrando insistentemente a Prefeitura, eu cobrei isso na segunda-feira na sessão. Nós tivemos o mês passado e retrasado mais 2 reuniões com o Ministério Público para tratar, inclusive, dessa revisão. Há uma demora excessiva nisso. Eu concordo que não é um processo tão simples. Uma revisão de um contrato dessa envergadura não pode ser feito por uma pessoa não experiente, então tiveram que contratar uma empresa especializada em fazer esse tipo de trabalho. Só que nós estamos comemorando agora em setembro 1 ano que essa revisão deveria estar pronta e a revisão não está pronta. Enquanto não está pronta, ela fica nesse limbo, né, que você não sabe o que vai acontecer com a conta. Tudo bem que tem uma previsão no acordo que esse ano, por exemplo, 2023, se não houver a revisão, o aumento está limitado a 10%, mas serão 10%, que pode eventualmente ser menos, tá? Porque aí não ficaria atrelado ao IGPM por conta desse acordo. Agora, tudo isso não tem como você chegar a uma conclusão final e dizer, olha, a conta é essa mesmo, ou vai subir 10 ou vai descer 20, sem que seja concluída a revisão contratual. Ou seja, embora o Tribunal de Justiça, muito tempo depois, tenha validado este acordo, é isso que eu queria entender melhor. O Tribunal de Justiça validou o acordo da época. De lá para cá, entrou na história a revisão e tudo mais. Uhum. Aquele acordo, do modo como estava e sem revisão, ele pode ser cumprido agora, é isso? Veja bem, Darcio, o acordo diz o seguinte, vou ler rapidinho. Parcelamento do GPM iniciando-se em agosto de 2021 com aplicação do índice de 8%, vale até dezembro de 2021, ponto. Na hipótese de conclusão da revisão contratual até dezembro de 2021, o índice nela previsto deverá ser aplicado à tarifa, encerrando a discussão pertinente para o reajuste tarifário. Não concluída a revisão até 2021, a tarifa deverá ser reajustada em 2022 em percentual não superior a 10%. E aí vem o tribunal de novo. Não sendo concluída a revisão tarifária até 31 de dezembro de 2022, o saldo remanescente de IGPM acrescido do IGPM de 2022 será parcelado nos exercícios futuros limitado a 10%. Se em 2023 e no exercício seguinte não tiver sido concluída a revisão contratual e o IGPM acumular índice superior a 10% ao ano, nova revisão contratual deverá ser realizada para que se possa aplicar o reajuste do saldo remanescente de 21 e 22. Então você pode ver que todo o acordo está atrelado na revisão contratual. Ele tem percentuais fixos, dizendo, olha, se o GPM for de 80%, vai um absurdo, o ano que vem vai aplicar 10%, entendeu? Tudo vai sempre aplicar 10%. Até o ano que vem, aplicar 10%. O problema é que existe um saldo que nós não sabemos qual é. E que só a revisão vai revelar. Só a revisão vai revelar.
A revisão que vai saber como você disse, eu estava ouvindo evidentemente, a revisão deveria ter feita, ela é feita a cada 5 anos. Sim. Então, em 2019, se eu não me engano, 2018, 2019, teria sido feita uma revisão contratual. Não foi. Não fizeram. Porque cargas d'água, não me pergunte, não foi. Então, teoricamente falando, em 2024 deveria ser feita uma nova revisão contratual. A cada 5 anos o contrato tem que ser revisto. Como você faz? Quando você tem um contrato de longo tempo, como esse caso da concessionária Águas de Matão, é de 30 anos o contrato, evidentemente que a cada tempo você tem que rever o contrato para saber se está sobrando gordura ou está faltando gordura. Se a tarifa está justa do ponto de vista contratual, não estou falando do ponto de vista popular. Popular a gente sempre quer que seja muito baixo. Isso é contratual. Se ela está justa ou se ela está injusta e para quem ela está injusta. Se ela está injusta porque houve muito investimento, além daquilo que estava contratualmente previsto, e há de se fazer uma revisão para aumentar o valor, ou se não houve necessidade de outros investimentos, a tarifa com o GPM ou outros índices aplicáveis, ela ficou acima daquilo que seja justo, então, portanto, ela vai ser ajustada. Por isso que se faz uma revisão tarifária a cada tempo, entendeu? Entendeu, gente? O contrato é muito longo, 30 anos. É como o aluguel aí, que você tem uma casa alugada ou aluga uma casa, e aí o contrato lá é por 5 anos, renovável a cada ano, sei lá o quê. Aí chega um ponto lá que, por condições das mais diversas, pode ser que naquele momento você, passados vários anos, um bom período, você está pagando mais do que devia, ou então que o locador está recebendo menos do que seria certo. Aí você faz uma revisão. Esse contrato da concessão de água é igual, e como ele é longo, como disse o Dr. Paulo, são 30 anos, a cada 5 anos tem que parar, fazer uma revisão, quem está pagando mais ou recebendo menos e tal, equaliza tudo, vai mais um período. E 2019 era para o senhor Schettini ter feito isso, mas não fez. E aí sobrou. E a coisa veio e aí desencadeou dentro dessas audiências e toda essa situação que vem se enrolando aí desde o ano passado e tudo, e esta revisão cujo resultado ninguém consegue saber qual é. Vai chegar a hora que está na hora da segunda revisão em 2024, você não resolveu a primeira, doutor? Exatamente. E o contrato, esse tipo de contrato de concessão, ele normalmente é longo. Por exemplo, as concessões de rodovia foram feitas, se eu não me engano, por 20 anos. Então, esses contratos, normalmente, eles são longos, só estou explicando, não justificando, porque existe a necessidade de um investimento longo, para que tudo fique equalizado. Então, como o investimento é longo, ele é diluído ao longo do tempo, porque senão a nossa tarifa, se fosse um contrato curto, a tarifa nossa seria muito maior do que ela é hoje. Entendeu? Então, por isso, espero que a Prefeitura conclua logo essa revisão, para que a gente tenha um norte, né, para dizer, é isso aqui daqui para frente e vamos tocar. Esse é o grande problema. O que a OAB, enquanto instituição, entidade, fez, e agora o que nós, vereadores, podemos fazer, eu tenho certeza absoluta que está sendo feito. Não depende mais de nenhum de nós, vereadores, nem do conjunto inteiro de vereadores da Câmara. Nós provocamos essa situação em 2020, eu, enquanto presidente da OAB, depois a Câmara continuou essas provocações, e agora nós dependemos, evidentemente, de um estudo técnico que nenhum de nós teria capacidade de fazer, e a competência e a responsabilidade é do município e não da Câmara, nem de nenhum outro órgão público, entendeu, Darcy? Por isso é que daqui a pouco eu vou conversar com o William de Caetano, secretário municipal de administração. E agora saber dele esta revisão do contrato entre a Prefeitura e Águas de Matão, uma revisão ordinária do contrato, prevista para acontecer a cada 5 anos, deveria ter sido feito, não foi, e agora até uma empresa particular foi contratada ano passado para fazer esta revisão, mas ainda cuja conclusão não foi dada, o conhecimento público não foi dado, e aí vamos falar com ele no que compete à Prefeitura agora, dessa revisão aqui, para que os outros entes aí, os outros envolvidos dentro dessas discussões todas também possam se posicionar. O que se entende é que depende, todos eles, Ministério Público, tudo ficam na dependência desta revisão. Por isso vou conversar com ele no que compete à Prefeitura, que está fazendo essa revisão através de uma empresa contratada, qual é a posição dela de tempo de entrega ou de... Enfim, a que conclusão chegou, se chegou, não chegou, quando entrega, até porque vem aí dezembro, vira para o outro ano e lá se vai mais um exercício. Por hora, na parte que lhe compete, agradeço, doutor Paulo, pela participação. Bom dia.
Obrigado, Daércio. Obrigado a todos vocês. Estou sempre à disposição, Daércio. Bom dia para vocês aí. Bom dia, muito obrigado. Agora já são, daqui a pouco, a entrevista com ele aí, para a gente saber pelos lados da prefeitura o que ela tem a dizer a respeito da revisão. Pelo que se entende, a falta da revisão, a não conclusão dessa revisão é o que para todos os outros implicados aí nessa discussão toda. Para a sequência aí de um entendimento, por exemplo, para o Ministério Público, para a Câmara, enfim, para todos aí no caso, né? Enquanto não tiver esta revisão e o que que é atribuição, nesse caso aqui, da Prefeitura. O que ela tem a dizer a respeito, já que até mesmo o Tribunal de Justiça validou o acordo agora recentemente, embora validou sobre uma coisa de 1 ano e tanto atrás, né? Mas até isso foi resolvido e nada pode ser considerado enquanto esta revisão não for completada.